Hello everyone! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que é Host Family Perigo. Você provavelmente já ouviu essa frase e muitos ainda se perguntam o que seria uma Host Family Perigo. Portanto, eu quero que você fique atento a esse vídeo, preste muita atenção para que quando você for escolher a tua Host Family, você não acabe entrando em problemas e não acabe passando muitos perrengues enquanto estiver sendo au pair lá nos Estados Unidos. Muitas vezes, a Host Family Perigo não são aqueles pais que são, por exemplo, maldosos. São apenas aqueles pais que possuem regras que provavelmente não vão se encaixar com aquilo que você está esperando. Portanto, quando você for fazer as entrevistas, pergunte o máximo possível para que você fique por dentro daquilo que você espera ou não e que você não tome nenhuma atitude de forma precipitada. Então, que você saiba para onde você está indo, quais são as regras daquela família e se aquelas regras se encaixam com a realidade que você quer viver enquanto estiver tendo essa experiência de au pair. Eu sempre costumo dizer aqui nos meus vídeos que 90% do teu intercâmbio de au pair vai depender da host family que você vai estar morando. Então, se a sua host family for uma host family legal, que te apoia, que te faz sentir parte da família, que é uma host family assim, que te acolhe mesmo, você vai perceber que o teu processo como au pair, que a tua rotina na casa, no trabalho, enfim, o teu lazer vai ser completamente diferente daquela host family que simplesmente acaba com a autoestima da au pair. Mas para que você possa ter uma boa experiência, você precisa ficar atento a alguns tópicos. Então, é sobre esses tópicos que eu estarei falando no vídeo de hoje. Primeiro tópico que você precisa levar em consideração é a idade e a rotina das crianças. Isso vai nortear totalmente ali a tua rotina de trabalho. Então, se você estiver cuidando de um bebê, você precisa entender que 100% do teu tempo vai ser dedicado àquela criança. Até porque ela precisa de tudo, né? Você precisa estar ali atendendo todas as necessidades básicas do bebê. Se você tá falando ainda de criança de 1, 2 anos, eles também são muito dependentes. Então, você vai precisar dar banho, vai precisar dar comida, tudo isso que uma criança necessita. Agora, se você está falando de crianças um pouco maiores, de adolescentes, você vai ter essa ideia de que eles são um pouco mais dependentes. Então, eles fazem algumas coisas mais por si. Mas ainda assim, você vai estar ali, né, auxiliando no que precisa, até porque esse é o seu trabalho. Então, você precisa pensar qual que é o público que você gosta de trabalhar. Você prefere menorzinhos ou maiores? Você precisa também levar em consideração os pontos positivos e negativos. Então, se você estiver cuidando de um bebê, você não vai conseguir praticar o teu inglês com o bebê, porque o bebê não fala. Mas se você estiver falando, cuidando, por exemplo, de adolescentes, você vai estar ali com contato vivo com a língua o tempo todo. Então, você precisa ver quais são os teus objetivos sendo au pair, para que isso não acabe sendo um fator negativo para você, tá? Rotina da criança, ela tem algumas atividades extracurriculares, você tem que levar essa criança para, por exemplo, futebol, basquete, natação. Na escola, você tem que levar, é o ônibus que passa a pegar. Então, tudo isso precisa estar, né, bem analisado para que você não chegue lá e isso acaba sendo um fator negativo para você. Então, isso acaba não sendo apenas a questão da família perigo, né? Mas aquilo que você tá escolhendo para você. Então, é o que eu disse. Muitas vezes não é no sentido de, tipo, nossa, família, eles são terríveis. Mas o que você tá esperando para esse período de au pair? Outro tópico que pode fazer com que você tenha conflito com a tua host family é a questão de trabalhar aos finais de semana. Eu, Amanda, aconselho você ir para uma família que você não vai precisar trabalhar, tá? Por quê? Muitas vezes a família fala, você vai folgar em algum dia da semana e final de semana você tá livre. Só que assim, as coisas acontecem ao final de semana. Você vai conseguir viajar ao final de semana. Show, evento, acontece tudo aos finais de semana. Então, no período em que tá todo mundo ali se divertindo, você vai estar trabalhando. E no período aí que o pessoal tá trabalhando, daí você vai estar livre e não vai ter nada para fazer. Então, eu aconselho você ir para uma família que você não trabalha aos finais de semana. Se isso acontecer, tipo, uma vez no mês e olha lá, beleza, você conversa, é tudo, né, entrado em acordo. Mas se for para você trabalhar todo final de semana, eu já consideraria essa família como uma família perigo, uma família que você não deveria pegar. Dependendo do lugar em que você mora, não ter carro
é um fator negativo, tá? Então acaba se tornando, entrando aí no quesito de famílias perigos. Então, por exemplo, eu morava em Minnesota. Não tem como você se locomover de trem lá, de metrô, porque são poucas as regiões que tem, é mais ali na parte central. E Uber é muito caro, então você precisa ter um meio de locomoção. E se a família não dispõe disso, já foge, tá? Então, você tem que levar em consideração isso. Por exemplo, se você tá falando de Nova York, aí é outra história, né? A parte ali de Manhattan é outra história. Então, você consegue ir de metrô pra onde você quiser. Mas a maior parte dos Estados Unidos, você vai precisar de um carro para se locomover. Outro tópico que entra total na questão de família perigo é ter curfew. Então, tem família que estipula um horário para au pair estar em casa. Então, na semana, 10 da noite, você tem que estar em casa e no final de semana, meia-noite. Foge, corre e não volta nunca mais. Por quê? A host family tá lidando com uma menina que é uma adulta, né? Então, nós somos adultas, nós temos responsabilidades, nós sabemos quais são as nossas responsabilidades. Então, se você vai dormir, por exemplo, 1 da manhã e 6 horas você tem que estar acordada para cuidar das crianças, essa é a sua responsabilidade, você tem que fazer isso com sono ou não. Mas agora, a família ter que te obrigar a estar em casa em determinado horário, é como se eles estivessem lidando com um adolescente. E realmente tem família que estipula horário, tá? Então, eu acho que assim, a host family tem que confiar no trabalho da pessoa e tem que deixar aberto. Que vamos supor, você vai sair um sábado à noite. Meia-noite você tem que estar em casa, tipo, não faz sentido nenhum, tá? Então, foge desse tipo de família. Outra coisa que pode ser um fator negativo é a host family trabalhar em casa. Por que eu falo isso? Porque isso aconteceu durante meu período de au pair. Eu tenho até um vídeo falando só sobre isso, mas quando eu cheguei lá, minha host family trabalhavam, né, fora. Ambos são policiais, então ambos trabalhavam fora. E aí, num período, assim, já era mais pro fim, ali no meu intercâmbio, o meu host começou a trabalhar em casa. E a gente percebe que as crianças são totalmente diferentes, com os pais e sem os pais. Então, acontecia de, por exemplo, às vezes elas não quererem fazer alguma coisa que quando tava só eu, elas faziam tranquilamente. E aí, quando o pai tava, ficava tipo de frescurinha, de drama, alguma coisa do tipo. E aí também, pelo fato do pai estar trabalhando em casa, a gente tinha que fazer o máximo possível de silêncio. E como que eu vou fazer silêncio com 3 crianças em casa? Então, eu considero esse fator tanto quanto negativo. Claro, isso vai depender muito da família, onde que tá o escritório do pai em casa, porque acaba que te limita muito a alguns tipos de brincadeira, a algum comportamento da criança. Então, é um fator que você precisa também considerar e pensar muito bem. Outra coisa que pode te estressar no período de au pair é você não ter seu próprio banheiro. Então, ter que dividir banheiro não é uma coisa legal, até porque muitos banheiros lá tem banheira, então pode ser que você queira ficar de boa ali tomando banho de banheira e tal, e alguma criança bate na porta, você tem que sair, e sabe, fica aquele negócio meio chato. Então, é ideal que a au pair tem que ter seu próprio quarto, daí é a regra, mas que a au pair também tenha o seu próprio banheiro para que ela desfrute da forma que ela quiser. Puxando já esse gancho, outra coisa é o quarto da au pair ser no mesmo andar do quarto dos pais e das crianças. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu era au pair, o meu quarto ficava no basement. E eu simplesmente amava, porque o basement inteiro era só pra mim. Então lá tinha meu quarto, tinha meu banheiro, tinha uma sala, tinha tudo pra mim, sabe? Então isso era maravilhoso. A única coisa ruim que me incomodava era que quando eles andavam na parte de cima, eu conseguia ouvir lá de baixo. Mas se você tá no mesmo andar, é muito ruim, porque daí você tem que, por exemplo, você tá à noite conversando com alguém no celular, você tem que falar baixo pra não atrapalhar eles, porque eles vão estar no quarto do lado. Então, o ideal é que não seja no mesmo andar. É claro que isso daí não vai ser um ponto de tipo, eu não vou fechar match por causa disso, né? Mas pode ser que no período que você estiver, né, atuando como au pair, isso possa te estressar um pouquinho. Família com animais também é outro tópico. Amanda, mas eu amo animais. Então, ótimo. Se você gosta, beleza. Mas se você não é muito, né, assim, talvez seja um ponto negativo. E mesmo que você goste, muitas vezes as responsabilidades do animal ali fica pra você. Então, você acaba tendo que dar banho no animal, ou, tipo, limpar fezes, dar comida, essas coisas.
e não é tua responsabilidade, mesmo que você goste, tá? Não é tua responsabilidade e isso acaba gerando alguns desentendimentos entre au pair e host family. Família que fuma também é outra coisa difícil. Um dos requisitos para você não ser au pair é você não fumar. E tem famílias que fumam. Então é por isso que eu sempre falo, no application deixa tudo muito explícito, falando aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda, para não ter problemas. Eu, pelo menos, odeio cheiro de cigarro e eu não ia conseguir ficar, tipo, sentindo cheiro de cigarro o dia inteiro, sabe? Então, eu já deixei bem explícito lá, tipo, eu prefiro famílias que não fumem, sabe? E são coisas que você também precisa analisar, tá? E por fim, pais separados. De acordo com a regra, né, do au pair, se os pais são separados e vamos supor, o pai precisa do serviço de au pair, você vai trabalhar apenas para o pai. Então, quando as crianças estiverem com o pai, você vai estar trabalhando ali. Você não pode ficar indo, tipo, de casa em casa. Mas a realidade não é essa, tá? Então, muitas au pairs trabalham para o pai e a mãe e ganham o mesmo salário. Então, ela fica, tipo, indo pra lá e pra cá, trabalhando em casas diferentes, tendo rotinas diferentes, porque obviamente vai ser diferente na casa da mãe, a rotina vai ser de uma forma, na casa do pai vai ser outra, e ela acaba ganhando a mesma coisa, e é meio que nas escondidas, porque a LCC não pode saber, e isso acontece sempre, tá? Então, quando você for conversar com uma família, eles já, tipo, falarem de antemão, tipo, somos separados. Você já tem que deixar isso bem claro, tá? Mas eu vou trabalhar pro pai ou pra mãe? Porque isso também, no início, pode ser que você ache, não, de boa, não vai dar em nada. Mas isso vai te desgastando, tá? Então, eu acredito que sejam esses os tópicos que você precisa estar atento antes de fechar o match, porque dependendo da situação, você pode passar por apuros no período em que estiver aí nos Estados Unidos. E é o que eu sempre digo, às vezes a gente quer tanto ir que a gente aceita qualquer coisa. E depois que a gente chega lá, a gente se arrepende, porque muitas vezes a gente acaba se sentindo, tipo, usada, sabe? A gente acaba fazendo muito mais do que a gente deveria e passando por coisas que, se nós tivéssemos pensado anteriormente, nós não teríamos passado, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.